Olá, alunos, olá, alunas de serviço social. Damos início a mais um encontro, a mais uma webconferência. Rogério, gostaria de agradecer aqui em nome da Unigran Rio, em nome do curso de serviço social, por você aceitar o convite, tá? Como você mesmo colocou, né? A ideia justamente aqui é dialogar, é refletir, é trazer a importância como que hoje os movimentos sociais continuam sendo extremamente relevantes na garantia de direitos, mas pensando também como o uso da tecnologia é cada vez mais bem-vindo nesse processo de mobilização. Então, assim, só apresentando aqui, né, nós temos aqui alunos e alunas do curso de serviço social que estão ingressando agora. Nós temos duas disciplinas aqui, a disciplina de política social, origem e método, e a disciplina de política social, movimentos sociais. E além de outros alunos também que eu, enfim, que tivessem interesse de participar. Essa disciplina, a disciplina de política social, origem e método, a gente apresenta a construção das políticas sociais no Brasil, pensando justamente ali a partir da era Vargas. Por que eu estou falando isso? O Rogério ele vai se apresentar, ele é historiador, né? Então, eu sei que historiador gosta de datas, né? Então, a gente traz ali a política social dentro da perspectiva do direito dos trabalhadores, até a identificação da Constituição de 88, onde nós entendemos ali como a efetivação das garantias de direitos, né? Pensando justamente a consolidação do tripé da Seguridade Social através da saúde, da assistência e da previdência, mas pensando também a garantia de direitos dentro da educação, né, dentro da segurança, esporte, lazer, previstos ali na Constituição. E além disso, nós temos também os alunos de movimentos sociais, e esses alunos justamente eles fazem toda uma análise sobre a trajetória dos movimentos sociais antes e depois da Constituição. Né? E a gente, justamente o trabalho final dessa disciplina de movimentos sociais, eu pedi que os alunos trouxessem ali, pesquisassem, né, movimentos sociais, pensando justamente como o uso da tecnologia tem contribuído para a mobilização, né, para a organização desses movimentos. E aí eu achei que mais do que adequado, né, convidar você, né, representante aqui do grupo Faixa Preta, para justamente estar apresentando o trabalho de vocês, até porque, além de ser professora aqui do curso, eu também tenho uma página na internet, Favela Carioca, né, que é uma página que eu criei junto com o Ricardo, que é uma liderança comunitária do Cerro Corá, e pelo ex-presidente da Associação de Moradores, o seu Duca, que era do Guararapes. E eu acho que eu não sei se as histórias parecem ou não, mas eu vejo a página de vocês e eu lembro muito da nossa página, Favela Carioca. E aí, justamente, a ideia mesmo é trocar, né? E agora eu vou dar a palavra para você se apresentar e, enfim, agradecer mais uma vez. E assim, eu conheci o Rogério, né, Rogério, na nosso dia a dia de trabalho aí, né? E eu fico muito grata, muito feliz em rever você, né? E agradecer mais uma vez pela sua presença. Passo a palavra para você. Muito obrigada. Eu, então, boa noite a todos, todas, todes. Primeiro, mais uma vez, é um prazer estar aqui, é, compartilhando aí e trocando, né? Principalmente com a Beatriz, que me fez o convite, que é uma pessoa que eu também, como eu falei, também já, como ela falou, também já conheço há algum tempo, de caminhada, de trajetórias de trabalho conjuntas, né? De intervenções no âmbito da política pública da moradia, né? Então foi sempre uma experiência muito positiva e a gente trocava muito quando trabalhava junto. Né? Continua trocando até hoje. Eu lá na página dela, vejo ela lá no grupo da gente lá. Eu acho que isso é importante. A minha formação na área toda de história, né? Eu fiz uma graduação em história, um mestrado em história. Atualmente estou terminando aí um doutorado também em história na área de religião, mas esse meu envolvimento com o debate racial sempre foi muito estreito, digamos assim, né? Sempre foi uma coisa que me mobilizou desde muito cedo. E eu acho que essa a página, o Faixa Preta, né, vem um pouco na esteira dessa aproximação. E acredito que antes de falar um pouco de como culminou essa página, é sempre bom lembrar um pouco da nossa trajetória mesmo, né, da nossa trajetória enquanto militantes. Né? Eu, enquanto um militante do movimento negro,
mas que hoje faz essas intervenções no campo da mídia. Claro que existem tantos outras e outras que fazem intervenções muito mais capilares do que a nossa, né? Porque, sobretudo, a juventude se apropriou de forma muito potente dessas redes e consegue aí capilarizar e fazer um trabalho junto a outras tantas pessoas, que é muito potente, que tem uma eficácia muito interessante. No nosso caso específico, né, nós que não tínhamos aí, nós que não somos dessa geração já midiática, né, do Facebook ou do Instagram, né, mas que a gente acabou se apropriando bastante dessas ferramentas, né, a gente é de uma geração herdeira de uma geração que vem militando já desde 78, né, que é do Movimento Negro Unificado, que é a reconstituição do movimento negro depois a partir com o processo de reabertura, já que a Beatriz falou que está nesse recorte, né? A partir de 78, o movimento negro unificado, né, se reorganiza, né? Ou seja, várias entidades do movimento negro se reorganizam e começam a pautar novamente, a partir da abertura política, começa a pautar novamente o debate racial. E aí, sobretudo nós três, embora tenha aí uma diferença de idade significativa em relação a essa galera de 78, mas sobretudo nós três, nós quatro, eu, Léo, o Júlio Vitor e o Humberto, que somos as 4 pessoas que organizaram esse canal, né, nós acabamos herdando muitas coisas dessa galera que se formou aí em 78. O próprio 88 e todas as conquistas que foram pautadas na Constituição de 88 em relação à questão racial é fruto desse movimento de 78, que também, claro, fruto de outros movimentos que surgiram hoje, Frente Negra Brasileira, né, do próprio Teatro Experimental do Negro e de todo um debate que ainda existia nos anos 60, também bastante potencializado pela Igreja Metodista, né, e que, né, tinha uma figura muito importante lá que também ajudou a pensar um pouquinho desse embrião do movimento negro, junto com outras tantas lideranças, mas é interessante que a gente hoje, 88 é bastante disso, sobretudo com o protagonismo do Abdias do Nascimento, que vocês já devem ter ouvido falar, né, do Abdias, que foi o cara que criou o Teatro Experimental do Negro, foi senador, deputado federal, estava na Constituinte em 88, e ajudou bastante a organizar isso. Então, é na esteira desses debates que, no primeiro momento, não são midiáticos, né? É ainda pautado por uma imprensa impressa, por uma divulgação boca a boca, por uma mobilização nas ruas, né? Desse lugar que a gente, inclusive hoje, todos esses jovens que hoje, né, utilizam muito bem as ferramentas, mas a gente tem que sempre voltar um pouco no passado e pensar que parte de todas essas histórias que hoje são muito bem sucedidas, de vários jovens negros que militam na internet, tem uma anterioridade que é dessa galera que aí está em 88, homens e mulheres negros que atravessaram aí todo essas últimas décadas, né, contribuindo, discutindo e trazendo várias pautas que hoje a gente tem aí de uma forma muito mais conhecida, mas que nessa época ainda eram bastante marginais, né, e revolucionárias para alguns setores da política brasileira. E no caso, do nosso caso em específico, quando a gente resolve montar o Faixa Preta, começa, na verdade, de uma conversa de algo que a gente tinha há muito tempo, ou seja, trazer referências do movimento negro e não só, mas discussão do debate racial a partir de uma linguagem que pudesse também ter mais aderência, sabe? Mais familiaridade com as pessoas, porque, de fato, né, às vezes, isso é interessante, às vezes você tem um debate racial que é um debate, às vezes, muito, até pela própria emergência e pelos próprios lugares que alguns militantes estão, às vezes ele fica com uma característica bastante acadêmica e pouco comunicativa, digamos assim, né? Então você às vezes você fala muitos conceitos, mas às vezes você não comunica tão bem. A juventude faz isso muito bem, mas por um determinado momento
determinados setores do próprio movimento, do qual eu também faço parte, talvez tivesse um pouco mais, não um pouco mais, mas pelo próprio lugar que estavam, tinham ali aqueles limites que às vezes se impunham, ali se confundiam com esse debate um pouco acadêmico. E eu acho que a novidade da mídia é exatamente isso, né? É romper um pouco com esse debate acadêmico, levar a informação e trocar essa informação com o público que está assistindo e, sobretudo, criar ali uma troca bastante potente de referências, né? Eu acho que isso a mídia, essas novas intervenções no campo das redes traz essa possibilidade de troca de referência, porque e às vezes até, digamos assim, questionando a hierarquia dos saberes, né? Eu acho que isso também é uma coisa bastante importante para a gente pensar como um marcador. Mas a gente volta nisso um pouco depois. Mas então foi a partir desse lugar que a gente pensou em construir o Faixa Preta, né? 4 pessoas que já se reuniam e eram amigos há algum tempo, resolvem usar das suas próprias redes para construir um debate e, com isso, trazer a questão racial a partir de entrevistas e de seminários, né? Resgatando figuras que, por vezes, também são marginais, como é o caso do Paulo da Portela, que a gente fez um seminário bem legal, trazendo bastante pessoas assim de diferentes referências e trazendo as entrevistas. Então, essa foi a primeira questão da mobilização. Assim, o primeiro marcador foi a questão racial. Isso é uma questão importante, que era algo que nos unificava, né? Que você precisa, às vezes, de um ponto em comum e de um trampolim. Então, o trampolim nosso, o primeiro marcador foi isso. O segundo marcador foi a necessidade de trazer mais debate, ainda que tenham bastante, mas trazer mais debate com o nosso recorte. Um recorte que trouxesse pessoas que também que são referências dentro dessa história, desse marco de 78 para cá. Se quiserem me cortar alguma coisa, tá? Pode falar aí, tá, Bia? E aí trazer esse marco, tá? Trazer esse marco que era essa referência de 78. E o terceiro marcador para a gente também bem importante era, na verdade, usar as redes sociais a nosso favor para trazer esse debate e aproximar outras pessoas desse rolê, como o pessoal, a gente fala, na verdade é rolê, né? Na Baixada era rolê, agora que é rolê, mas ele sempre foi rolê. Fico brincando. Mas, enfim, trazer essas questões para esse debate. E aí, nós, né, a partir das nossas próprias redes, começamos a mobilizar as pessoas e começamos a entrevistá-las, trazendo sempre uma provocação sobre a questão racial, mas uma provocação também que fugisse daquilo que nós acreditávamos que estavam circunscritos a determinados lugares, mesmo lugares que debatem a questão racial. A gente queria trazer provocações, e foi o que a gente fez. Então, fizemos debates sobre a questão racial, sobre a mulher negra, sobre a branquitude, e também que não ficasse circunscrito só à esfera do vamos chamar só pessoas negras para debater. Não, a gente também queria chamar pessoas brancas para debater, que tivessem diálogo com o nosso debate, né? Pensando que a transformação do racismo não é uma questão exclusiva dos negros, é uma preocupação que toda a sociedade tem que ter. Uma sociedade não antirracista é uma sociedade que, né, envolve todas as pessoas, sejam elas brancas ou negras, ou indígenas, né? Inclusive, na pauta indígena, a gente também tem que estar ali juntinho, lado a lado, porque os irmãos indígenas também aí não estão passando sempre passaram, mas continuam passando aí por uma questão bastante complexa. Então, o debate era um pouco esse, né? Era trazer isso, ampliando um pouco a questão e trazendo debates mais próximos, né? Discutindo juventude, discutindo a questão racial. E um primeiro processo que nós trouxemos... Perdão, só desculpa te incomodar. Pode falar. Eu acho que eu vou pedir para os alunos falarem no final da sua fala, para não ficar te interrompendo toda hora. Então, eu vou fazer aqui. Então, quem quiser participar, falar alguma coisa, pode botar aqui no chat que eu deixo aqui uma ordem. Eu vi que a Savana já levantou a mão. A Savana é a primeira a falar, tá? Só para não ficar te interrompendo. Pode seguir com a fala. Não, pode Obrigada. interromper também, não tem problema nenhum. Não, acho que é melhor, né? Tá. E aí, então, para a gente poder ter tempo do debate, então, aí trouxemos esse debate. E aí uma questão que a gente também trouxe de diferente
que a gente gostaria, claro que outras pessoas fizeram, mas a gente queria ampliar e também não só discutir do ponto de vista daqueles que têm mais visibilidade, eram trazer vereadores, candidatos negros, negras e negres que pudessem falar um pouco sobre suas propostas e a gente pudesse ampliar aí o debate, não só para aqueles negros, negras e negros que têm mais visibilidade do ponto de vista público, mas também aqueles que não têm, inclusive aqueles que, por vezes, discutem a questão racial, mas que também não têm muito isso como pauta principal das suas intervenções na esfera pública, né? Então, são pessoas negras, mas que isso não é o tema principal. Talvez o tema principal seja saúde pública, ainda que isso tenha um recorte racial, né? E todos os debates, a questão racial é transversal para todos os temas, mas às vezes esse não é o ponto principal das intervenções públicas dessas pessoas negras, negras e negros. E aí nós fizemos esse debate com pessoas, com candidatos de diferentes partes do Rio, São Paulo, foi mais Rio, São Paulo, saindo não só aqui capital, mas Caxias, São João de Meriti, no caso lá de São Paulo, né, nas cidades metropolitanas da região de São Paulo. Então, trouxemos esse debate, sempre trazendo uma pessoa de outro estado, com uma pessoa do Rio de Janeiro, com uma pessoa de São Paulo, negros ou negras, né, para a gente entender um pouquinho a proposta e provocar, e também a gente conseguir entender que também tem certas propostas que são distintas, mas tem muitas temáticas que são comuns. Então, esse era o foco e foi o processo inicial. E, posteriormente, voltamos às nossas intervenções com entrevistas que culminaram num debate, num seminário, que agora vai ter um outro seminário, um seminário sobre Paulo da Portela, né, uma pessoa importante na política carioca e na própria questão racial, mas que ainda fica marginal nesse debate mais contemporâneo da história, tanto musical, do samba brasileiro, do samba carioca, como também do próprio debate político, né? Então, fizemos um seminário, foi muito legal, trouxemos diferentes pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e aí culminamos com isso, e agora tem um outro, mas sempre usando essa ferramenta, e para finalizar, sempre usando a ferramenta, essas redes como parte dos nossos processos de discussão. Inclusive o Facebook, em que a gente juntou um quantitativo bastante razoável de pessoas e que a gente também ali, de alguma forma, alimenta algumas ações, né? Até ações de solidariedade, como é o caso de um irmão que a gente está fazendo aí, uma ação de solidariedade, que é um artista negro que está num processo. Então, a gente vai sempre fazendo essas ações que, ora, caminham pela política, ora, caminham também para uma esfera mais solidária do ponto de vista individual e da questão de manutenção própria, né, da vida e tudo. Mas eu posso ir encerrando por aqui e a gente pode ir ampliando o debate para não ficar falando também ad eterno. O que você acha, Bia? Por mim pode ser, Rogério. Acho muito importante quando você traz, né? Eu, né, também sou amiga aí do Léo, né? Tive o prazer de trabalhar com o Léo, também com o Júlio, né? Então, aí das 4 pessoas que criaram o grupo, né? Conheço 3 delas. Fico muito feliz em conhecer a história, o surgimento do grupo, que o grupo é um grupo que eu já acompanho já há algum tempo nas redes sociais. E eu acho muito interessante a proposta do grupo, né? Que é justamente uma discussão que a gente teve quando a gente criou o Grupo Favela Carioca. Primeiro, essa questão que eu acho que você falou muito bem colocado. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade ainda hoje muito grande com as mídias, né? Principalmente canal de YouTube. Eu tenho um canal de YouTube por conta da faculdade, mas eu confesso que eu não aproveito da forma como eu deveria, coisa que jovem faz sem problema algum, né? E eu sei que eu tenho essa dificuldade muitas vezes de gravar vídeos. E o Facebook foi um canal que eu sei que muitas vezes até as pessoas perguntam, mas Bia, você ainda tem um Facebook? Eu falei, gente, deixa meu grupo lá, é o grupo que eu tenho. Porque eu não sei se talvez no Instagram funcionasse tão bem como eu vejo que eu consigo trabalhar dentro do Facebook, né? E aí é interessante que quando nós criamos esse grupo,
Era, no caso, eu, o Ricardo, que tinha mais ou menos a minha mesma faixa etária, e tinha o seu Duca, que era o presidente dos Guararapes, né? Então, ele é uma liderança comunitária que ele tem mais de 60 anos. Ele tinha muita dificuldade, ainda tem muita dificuldade, ele acaba não colocando as coisas. E aí, naquele momento, a gente ficou pensando qual é o público que a gente quer atingir, né? E aí a gente queria, obviamente, atingir os moradores dessas 3 favelas, né? Que é ali o seu Corá, Guararapes e Vila Cândido, ali no Cosme Velho, não sei se você conhece, fica ali aos pés do Cristo Redentor. É uma favela bem pequenininha, na verdade são 3 favelas bem pequenas. E a gente tinha uma dificuldade muito grande de mobilizar os moradores, de trazer os eventos que nós realizávamos, né? Enquanto eu trabalhava na época no Instituto Pereira Passos, junto com o Júlio, e a gente tinha dificuldade de divulgar eventos que nós realizávamos, até mesmo pensando em outros eventos fora ali, né, daquele território. E aí a gente conversava muito como a gente ia conseguir trazer informação. E eu lembro que o Ricardo uma vez falou comigo, o Ricardo, que é uma liderança comunitária, que também é agente SESI Fijan, ele falou, Bia, às vezes eu fico muito triste que quando as pessoas pensam em oferecer vagas, né, qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de curso para a população de favela, eles sempre pensam naquela vaga de menor qualificação, de menor remuneração. E aí eu lembro que eu fiquei com muito isso na cabeça, que a Paineiras Corcovado, que fica ali em cima, né, que cuida do Cristo Redentor, uma vez veio oferecer vaga para ali, né, para a gente ali do território. E aí eles vieram com vaga apenas de auxiliar de serviços gerais, né? Não que não pudesse oferecer aquela vaga, claro que poderia, né? E aí eu questionei, eu falei, mas vocês não têm outras vagas também? Porque pensa bem, é do lado daqui, né? É do lado de casa, trabalhar do lado de casa, né? A questão a gente sabe que muitas vezes a mobilidade urbana é um fator aí que muitas vezes acaba condicionando a empregabilidade daquela pessoa. E aí eu falei, nossa, mas tem várias potências ali, né, no Cerro, no Guararapes, e a gente acabou conseguindo colocar a minha ex-agente de campo para trabalhar como guia, e ela está até hoje lá no Corcovado, e a gente tentou trazer muito, quebrar um pouco, né, dessa coisa do senso comum. Ah, é para favela, então são coisas que muitas vezes, né, não exige uma qualificação, muitas vezes, né, pensar a mesma coisa, vou oferecer cultura, mas o que aquela pessoa ela vai querer acessar, né? Ah, eu quero oferecer educação, né? E a gente preza muito para essa questão mesmo, né? De trazer uma variedade de oportunidades de trabalho, de qualificação profissional, de educação, né? Porque a gente entende a importância de ampliar essa discussão, né? Porque e aí eu acho muito bacana quando você traz a forma como vocês divulgam, eu estou sempre acompanhando, até porque eu estou sempre alimentando a nossa página também com muitas postagens que vocês colocam. O curso de serviço social, né, é um curso que a gente discute muito, né, a importância da igualdade, igualdade de raça, igualdade de gênero, igualdade religiosa. A gente combate muito qualquer tipo de estigma, né? E eu acho que a existência do grupo de vocês só vem reforçar algo que nós falamos aqui, não só eu, mas como todos os outros professores, né? A importância de pensar aí essa questão mesmo de quebrar qualquer tipo de estigma. Inclusive, a gente tem um grupo de pesquisa aqui na Unigran Rio, eu faço parte de um grupo de pesquisa que a gente estuda favela, né? A gente está fazendo todo um trabalho de memória social, a gente tenta estudar os museus de favela, e a gente fala muito aí sobre a importância mesmo de pensar aí como que se dá essa igualdade, que a gente sabe que é muito fácil a gente falar que existe uma lei aí, né, de trazer a história, né, dentro da desconstrução de uma única história, pensando ali na história da chegada do negro no Brasil, mas também pensando no índio, assim como você falou, que é importante também pensar, né? Então, eu não sei se vocês trazem alguma coisa em relação a essa lei em si, mas a gente fala muito aqui no nosso curso, né, que não adianta você existir uma lei se, na verdade, não tem uma preparação desses educadores, e até queria que você falasse um pouquinho como você enxerga, né, você enquanto historiador também, né, como essa desconstrução de uma única história tem sido trabalhada aí, até porque você fala muito do protagonismo do jovem, e é importante a gente trazer também nessa desconstrução de uma única história. Então, acho isso que você chamou a atenção
Beatriz, é muito importante. Assim, uma das questões que eu tenho uma experiência, né, que eu trabalho numa instituição chamada Espetáculo, que atende jovens de 17 a 21 anos e forma no campo do entretenimento. Embora minha área seja de história, mas lá eu trabalho com jovens que se formam para iluminador, maquiador. Então, são 8 cursos, no geral, todas desse campo dos bastidores de espetáculos, e a gente forma esses jovens. E é interessante que durante esse período nós ficamos online. E aí, se por um lado tem as limitações do online, por outro, para depois chegar na pergunta lá do 10.639, que eu não esqueci, tem uma potencialidade, que é uma potencialidade formativa, que possibilita a um jovem que eventualmente não pudesse fazer espetáculo por conta da distância, porque mora em Itaboraí, e o custo da passagem, como você falou, mobilidade urbana no Rio de Janeiro, na cidade, na região metropolitana, é horrível. Então, ele pode fazer. Então, acho assim, tem um aspecto formativo e que eu acho que a gente vai ter que enfrentar isso com seriedade, embora seja bem complicado às vezes esse enfrentamento, mas eu acho que é super importante, que é as possibilidades que esse mundo digital nos dá do ponto de vista formativo. Então, é isso, você pode aprender para aqueles que, de repente, e eu não estou falando de superação, estou falando, às vezes, num momento de entretenimento, de relaxamento. Você está, sei lá, pegando um ônibus, está escutando um fone, e aí você pode escutar um podcast sobre um tema que você gosta muito. Eu mesmo fiz isso agora, lançaram um livro sobre o Barreto, não. Ai, meu Deus, esqueci o nome, enfim. Mas lançaram um livro de um. Ai, esqueci o nome, mas vou lembrar. Mas, enfim, e eu escutei o podcast todo, o podcast era grande, eu fui, me desloquei. Então, assim, aprendi bastante. Claro que você, né, não é suficiente, mas ele já te introduz num tema. Possibilidades que você tem de fazer cursos, eu fiz alguns aqui, revi Excel, revi Word, então, assim, coisas que eu fui aprendendo de graça pela internet. Então, tem esse aspecto que é muito importante. Eu acho que nós, de uma forma geral, temos que aproveitar isso. E a terceira coisa é a possibilidade de contatos, que eu acho que é o que o Faixa Preta proporciona, assim como o Favela Carioca, que é a possibilidade de nós alcançarmos um número bastante significativo de pessoas. E aí é que entra a resposta da Lei 10.639. Quando nós fazemos esse processo e que nós nos formamos mais potencialmente, automaticamente essa ideia da história única, provocada pela Lei 10.639 ou da 11.600, da 10.639 ou 11.600, não, 300 e da 10.639 da 11.636, isso. Né, que aí acrescenta os indígenas. Né? A segunda versão da lei, a primeira tem só obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro e africano nas escolas, e a posterior já insere os indígenas como uma obrigatoriedade. Eu acho que é 11.636 mesmo. Então, assim, essa possibilidade formativa e o próprio aspecto das redes sociais, como trabalhos como esse, acabam potencializando essa ideia de nós buscarmos mais formação e, com isso, provocarmos mais as escolas, o ensino de uma forma geral, para proporcionar formação suficiente para que nos dê conta, porque ainda é uma realidade, por mais que tenhamos avançado bastante em relação a essas leis, mas ainda é uma realidade que tem determinados cursos que você é capaz de passar todos os 4 anos e ficar e ver apenas num único momento, e não de uma forma transversal, o debate racial, o debate do indígena, a questão de gênero, ou mesmo a questão de orientações de orientação sexual. Então, é um debate que precisa transversalizar, mas isso é um debate que a gente ainda não conseguiu alcançar. E eu acho que como faz isso? Provocando, lendo e, às vezes, saindo, procurando as pessoas com as quais a gente tem mais referência, que tem trajetória, como é o caso da Beatriz, que tem leitura sobre o debate, provocando, fazendo monografia sobre esses debates no interior das suas próprias formações. Então,
sair da história única requer também um certo esforço de cada um dos estudantes também, que vão precisar buscar informações sobre isso, e agora, por exemplo, quando vocês estiverem se formando, pensar caminhos alternativos, pensar pesquisas alternativas que possam dar conta desse debate, porque o que vocês estão escrevendo, o que vocês vão escrever, vão contribuir para outros debates. Então, assim, é sempre importante que essa corrente de produção de contrária a essa establishment, a essa coisa, né, a essa europeização, ou como a gente diz, né, ou essa coisa estabelecida, né, essa história dos vencedores, que a gente consiga, com as nossas produções, provocar esse debate. Mas isso provoca pressionando o poder público, mas provoca também a gente produzindo conhecimento sobre essas questões. E quem vai produzir conhecimento sobre essas questões somos nós mesmos, né? Somos nós aqui que temos afinidade com esses debates, com essas temáticas, né? Porque se a gente continua, no caso da história, se eu, ao me formar, quisesse estudar, sei lá, embora eu tenha até estudado, mas o vaso grego do quinto século em Atenas, né? Eu até estudei Grécia, mas eu estudei os etíopes no quinto século, falando da interação entre gregos e etíopes no quinto século. Era uma maluquice na época, mas era o que eu gostava muito de história antiga e era o que eu queria estudar. Então, os etíopes, que eram os homens rostos pretos, né? Etíopes da Etiópia mesmo, e as interações desses etíopes com os gregos no quinto século. Então, assim, e aí fica aquela coisa, tinha preto na Grécia Antiga? Tinha um monte. Mas como é que a gente vai descobrir que tinha preto na Grécia Antiga? Quando nós aqui nos debruçarmos sobre o material que está lá e fala, putz, cara, encontrei aqui evidências que mostram interações culturais, porque o estabelecido vai estudar apenas o vaso grego do quinto século sem olhar as outras diversidades que estavam ali. É a gente que vai fazer a diferença com as nossas produções. Desculpa se eu me alonguei. Você falou estabelecidos, eu fui lá na minha dissertação, né? Meu mestrado, eu estudei a colônia. Eu estudei sobre a colônia, sobre a desconstrução da instituição total, né, de Goffman, e aí eu falo sobre toda a trajetória, né, da saúde mental, e aí eu vou lá na Grécia, né? Eu lembro quando a minha orientadora falou, porque a minha orientadora também era de história, né? Eu trabalho com história oral hoje, e aí ela falou, Bia, vamos, porque eu queria, na verdade, fazer uma pesquisa sobre a avaliação de impacto do PAC na colônia. E aí a minha orientadora era de história, ela falou, olha, eu não trabalho com avaliação de impacto, mas por que você não fala sobre o processo de internação, né? Que a colônia realmente tem uma história, né, diferenciada, o tratamento heterofamiliar, e aí eu aceitei o desafio e me embrenhei, porque eu não conhecia nada de saúde mental, né? E aí, quando você fala da Grécia, né, que existiam negros na Grécia, a mesma coisa, a saúde mental, na verdade, né, existia desde a Grécia Antiga, né, mas como que é trazida, né, essa trajetória, se a gente for pensar, por exemplo, posteriormente, né, na Idade Medieval, né, como que eles tratavam a loucura, né, então é muito interessante quando a gente começa, né, que tinha a naus dos loucos, né, que pegavam os pacientes psiquiátricos, colocavam dentro de um navio e deixavam morrer no mar, né? Então é muito importante que a gente se aproprie, né, de toda, né, a história, né? E aqui a Vivian está falando, a gente estava falando da importância da educação, né? A Vivian acabou trazendo uma narrativa aqui de uma funcionária que trabalhava onde ela trabalhava também, e aí ela entrou, né, trabalhando com serviços gerais, e posteriormente ela fez a faculdade de Direito, ela morava no Pavão Pavãozinho, né, território onde eu trabalho hoje, e aí ela está falando como que a educação permitiu ali, enfim, buscar, né, outras escolhas, né? A gente fala muito isso, eu trabalho hoje no Solar Meninos de Luz, não sei se você conhece o Solar, que é uma instituição que fica dentro do Pavão Pavãozinho, né? E a gente oferece educação integral para crianças e adolescentes. E a minha chefe fala muito isso, né? Eu quero dar a possibilidade de escolha, né? Que a pessoa, que aquele morador do Pavãozinho ou do Cantagalo, ele possa escolher o que ele quer para o futuro dele, né? Coisa que muitas vezes talvez o pai, a mãe, a avó não tiveram oportunidade, né? E aí quando você fala do espetáculo, eu sou fã do trabalho do espetáculo, assim, é uma instituição que eu
respeito muito, que eu conheço muito, inclusive quando eu dou cursos na área social, eu já cansei de usar espetáculo como exemplo, assim, é um trabalho que eu aplaudo de pé, até botei aqui o link para os alunos, para depois, quem não conhece, ainda ter o prazer de conhecer, que é um trabalho brilhante, quem sabe aí voltando a pandemia, né, acabando a pandemia, que a gente torce para a gente chegar aí a esse fim, quem sabe eles poderem aí estar fazendo uma visita, conhecer o trabalho seu de perto, que acho que vai ser muito importante, mas é muito importante quando a gente dá o poder de escolha, né, para esses moradores, né, que você trabalha com os moradores de favela, mas você também tem ali o público da Baixada, né, é muito bacana esse recorte. Aqui tem algumas perguntas que surgiram aqui, a Rosane colocou, Rogério, quais são as principais dificuldades que vocês enfrentam para alcançar os melhores resultados no entendimento do seu projeto? Aqui eu acredito que seja em relação à página, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês encontram na página? Na página. Então, em relação à página hoje, às vezes a maior dificuldade é conciliar as nossas atividades pessoais, né, com as atividades da página. Que às vezes o processo de pensar pauta, e são 4 pessoas, pensar pauta, discutir, depois fazer contato com as pessoas, dá bastante trabalho. Por outro lado, assim, como a gente não é um grupo assim que tá preocupado também assim com a viralização, né? A gente está aí formando o público e o nosso conteúdo, a gente sabe que não vai atingir aí 1 milhão de visualizações, pode até atingir, mas a gente sabe que não vai. Mas, de todo modo, como a gente forma o público, e o nosso público também é bastante... Por exemplo, ele, nos seminários, a gente já percebeu, no seminário a gente teve muitas visualizações para as nossas coisas, a gente teve muita gente entrando. Então, a gente sabe que o nosso público também tem alguns picos, e a gente a gente faz um seminário sobre uma referência importante, e aí as pessoas vão lá e assistem, mas isso nos seguem, mas não quer dizer que esse pico vai continuar nos outros momentos. Então a gente tem, né, até pelo próprio Facebook, pelo próprio YouTube que passa esses relatórios para a gente, então por isso também a gente achou muito legal fazer esses seminários, dá muito trabalho, mas a gente achou muito legal fazer. Mas de todo modo, o nosso maior desafio hoje é conciliar as nossas atividades pessoais com as atividades do canal. Porque, de fato, a gente tem uma atividade, né, de trabalho fora, a gente não monetiza aquilo que a gente faz, né, diferente de algumas pessoas que investem unicamente nisso, porque tem isso como princípio. Não é o nosso caso, a gente não pode fazer isso, que a gente até tem receio de fazer isso, né, porque significa se dedicar única e exclusivamente a isso. Então, esse é um dos maiores debates. Por outro lado, assim, um outro desafio que eu já vi acontecer em algumas páginas, e eu não vi na nossa, é esses haters, né? A gente não viu ninguém assim detratando conteúdo, ou colocando coisas, ameaçando a gente por conta dos debates, né? E isso que a galera que faz essa questão do ódio na internet, como o pessoal botou aqui, né? A gente não viu isso com a gente até agora. Nada aconteceu, as pessoas que entraram lá foram tranquilas, com divergências que são divergências normais, e foi muito legal, assim, mas o nosso maior desafio é esse hoje. Você está falando a questão estou botando aqui também o link da Favela Carioca, a página. É interessante você falando a questão de administração de tempo, né? Lá a gente também tem essa dificuldade, né? Como eu falei, era Ricardo e o seu Duca, né? E aí o seu Duca com essa dificuldade acabava que muitas vezes a divulgação ficava por parte Ricardo e eu, né? E a gente não tem tempo, né? Ricardo é liderança, Ricardo é do grupo Cerro Colaboradores de Movimento, Ricardo é agente César Firjan, né? E aí, assim, muitas vezes eu mesma, às vezes estou 1, 2 horas da manhã publicando alguma coisa no nosso grupo, né? Não tem horário, não sei vocês. A gente sabe que quem vive para isso faz estudos de qual é o melhor horário de publicação, o horário que tem maior visualização. Eu não tenho condições para isso. O Ricardo até chegou a tentar usar, ele perguntou para mim se tinha algum problema para mim, né?
usar o nome Favela Carioca, que foi o nosso grupo quando nós criamos. Ele até criou lá uma marca de camisas que ele vende, comercializa, mas não tem nada a ver comigo, nem com o seu Duca, realmente é por parte dele. Mas, assim, eu não tenho condições nenhuma de gerir como um negócio. Para mim, realmente, eu uso como informação. Assim, felizmente a gente trouxe ali a possibilidade de trazer outras pessoas de outras favelas, de até mesmo de outras cidades, para compartilharem ali o nosso grupo. E a ideia é justamente trazer informação e assim compartilhar para o máximo de pessoas. E aí eu queria te fazer uma pergunta que é em relação à postagem, porque assim, a gente antes deixava o grupo aberto. E aí a gente colocava uma orientação das postagens que nós aceitávamos receber. E aí a gente percebeu que muitas vezes vinham postagens que fugiam da proposta inicial do nosso grupo, né? E a gente acabou tendo que fechar essas postagens. A gente ainda permite, as postagens ainda são colaborativas, muitas pessoas ainda trazem, né? Mas aí a gente acaba tendo que passar por esse crivo. E aí, assim, vocês cogitaram essa possibilidade de outras pessoas também publicarem, vocês liberarem ou não a postagem, porque isso também permite trazer mais conteúdo para a página. Vocês cogitaram essa possibilidade? Lá a gente aprova, né, antes. Então, nós cogitamos abrir, mas tiveram algumas postagens que a gente achou um pouco delicado colocar aí. Lá, não é nem postagens assim, eu acho até algumas postagens são até interessantes. Tipo assim, eu vi lá uma postagem que uma vez colocaram, poste, assim, do ponto de vista, poste algum comentário sobre o presidente, um exemplo, né? Aí a gente achou assim, pô, vamos postar isso, porque a gente tem aqui uma infinidade de pessoas que nós não sabemos o posicionamento político. Mas qual é a informação? A informação é a questão racial, o principal é esse, o debate. A gente vai trazer um debate sobre essa questão política, não desqualificando essa importância, mas, por outro lado, a gente pode alcançar um outro objetivo, mas sem necessariamente discutir. Então, a gente ficou assim, e a gente já tinha tido experiências desses mesmos debates em outras páginas, que criavam uma discussão que não descambava para algo positivo, né? Então, a gente começou a não deixar postarem qualquer coisa, ainda que gere ali um monte de gente visualizando, discutindo, colocando, mas a gente acabou achando que isso não seria tão saudável, já que a discussão que a gente quer promover é outra, né? Você pode colocar qualquer coisa, mas especificamente sobre essas questões a gente achou melhor não colocar do ponto de vista da delicadeza mesmo e pelo objetivo que o debate, isso ainda está amadurecendo no grupo, mas é isso. Ou então alguém que bota uma brincadeira, não sei. Hoje eu saí, qual a comida que eu, sei lá, diga embaixo a comida que eu comi. Então, um exemplo, né? Assim, às vezes isso é legal para dar uma relaxada no grupo, mas aí a gente também ficou pensando, a gente até deixou umas duas brincadeiras rolarem lá e deu um pessoal ficou, acho que relaxou, mas a gente ainda está encontrando um pouquinho a justa medida. Hoje a pessoa encaminha, inclusive a adesão também. A pessoa encaminha, a gente dá uma olhada, aí a gente concorda e aprova. A adesão também passa pelo mesmo processo. Na medida do possível, a gente dá uma olhada, basicamente para lá para o perfil da pessoa, ver mais ou menos como é que ela tem se comportado na rede. É claro que isso não é base, mas a gente dá uma olhada, porque também se for uma pessoa que tem se comportado de uma forma muito, muito belicista, assim, muito guerreadora, assim, com certo desrespeito em relação a posicionamentos políticos, seja eles quais forem, a gente também não aceita. A gente não aceita, assim. A pessoa pode divergir, seja de que corrente política for, mas que faça isso com respeito, também seja de que corrente política for, porque o debate ali, na verdade, é a gente trazer mais luz, e aí sim, né? Coisa mais trazer mais discussão sobre alguns temas que a gente acha que estão pouco explorados, e aí a discussão pode até descambar para outras coisas, mas de uma forma ou de outra que seja feita ali dentro do limite. Então, a gente não teve nenhum tipo de problema até hoje. As pessoas que a gente viu que não tinham um perfil mais belicista, seja de que corrente
política fosse, a gente não aceitou, que a gente olhou, eu olho, o Júlio olha, um dos 4 ficar responsável, a gente dá uma olhada, e aí a gente automaticamente não aceita, porque pode ter debate, mas debate dentro daqueles limites, não, né, para a página não descambar num debate sem ninguém se ouvir, né? Então, ou se ler, melhor dizendo, né? Então, a gente fez isso. Então, hoje tem esses 2 pontos. A gente aceita mediante crivo do grupo e, por outro lado, as próprias adesões também passam por isso. Também a gente passa pelo mesmo problema, né? A Vivian até colocou aqui a questão dos perfis fakes, né? A gente também faz a aprovação de entrada, né? Até porque a gente já observou de todas as postagens possíveis e imagináveis antes, né? Quando era livre, depois a gente começou a observar aquela pessoa que fala bom dia, entrou só no grupo falar bom dia, e aí até às vezes tinha gente que respondia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e ficava no bom dia, parece até grupo de WhatsApp, né? E não saía daquela discussão. E aí a gente acabava trazendo a necessidade de trazer mesmo um norte para o nosso grupo, né? Tentar pensar o que a gente queria levar, por mais que a gente tente ali trazer essa possibilidade aí não só de empregabilidade, mas também de cultura, de capacitação, mas pensando qual era o nosso objetivo maior ali. E aí eu vi, assim, coisas assim, tudo que vocês podem imaginar, desde assim, outro dia eu recebi um que era de falsificação de dinheiro, né? Aí outro que quer divulgar a venda de um produto que não tem nada a ver na página, né? Na época, então, de eleição, gente, nossa, o que chovia de postagem, não sei se vocês enfrentaram isso, mas o que chovia de postagens, assim, que era... Teve um rapaz que entrou, que ótimo, ele trazia postagens excelentes, e aí depois ele entrou, eu vi que ele estava trabalhando por uma candidata, e aí, assim, eu falei, peraí, assim, aqui a gente teve o cuidado de não trazer nenhuma discussão de nenhum candidato. Né? A gente optou assim, o Ricardo achou melhor, eu também concordei. Então, a gente, por mais que a gente falasse que não poderia ter esse tipo de discussão, a gente já estava privilegiando determinada pessoa que não tinha pauta alguma com o nosso grupo. Assim, diferente eu vi que o Glaucio fez doutorado comigo, eu vi que o Glaucio estava, né? Falando, né, no grupo de vocês, e aí eu acho que, assim, é totalmente coerente, né, aquela fala, não é uma fala solta, né, e aí eu vi que realmente a pessoa estava querendo usar o nosso espaço ali para tirar algum tipo de vantagem e não tinha nenhum tipo de discussão com a gente. Aqui os alunos estão elogiando a sua fala, estão falando, né, como você traz uma fala direta, uma fala humana, um debate saudável, né, estão dizendo que estão adorando aqui a fala. A Márcia Fernandes é justamente a bolsista que está comigo, ela que faz todo o trabalho aí de memória, né, de museus, ela já pesquisa o Museu da Maré, também o Pavão, Vidigal, né, ela está aí nessa busca aí, né, ela é apaixonada também por habitação, então, assim, eu estou vendo aqui só elogios aqui ao seu momento de fala, né, você trazer aqui a importância, é muito legal quando a gente fala muito da interdisciplinaridade aqui, Rogério, a importância do profissional de serviço social se abrir e trabalhar com outros profissionais de outras profissões. Eu, felizmente, tive essa possibilidade aí, seja na empresa de engenharia, onde tive a oportunidade de trabalhar ali com engenheiros, com arquitetos, com historiadores, né? Depois eu fui trabalhar no IPP, né? Trabalhei com várias outras formações também, né? E aí hoje eu trabalho na educação, então assim, eu falo que, né, eu tenho essa possibilidade de trabalhar, mas tem muitos profissionais de serviço social que ainda são muito engessados, né? E aí a gente vê aqui você falando, né, enquanto historiador, enquanto também aí pertencente ao grupo Faixa Preta. Eu não sei se vocês falam grupo, se vocês falam movimento, como vocês se chamam, né? Mas é porque lá a gente chama grupo, Favela Carioca, eu não sei como vocês se definem, né? Mas é muito importante quando você traz essa discussão e a importância aí de trazer essa discussão também para o espaço acadêmico. E, assim, eu só tenho que agradecer aqui, assim, o seu momento de fala, sua apresentação. Já botei aqui o link do Faixa Preta para os alunos aqui seguirem. Então, com certeza, você vai receber muitos convites aí dos nossos alunos, que eles são muito inquietos. Então, assim, eu tentei buscar aqui o canal do YouTube de vocês na página.
Se você eu posso também botar aqui, peraí. compartilhar, eu agradeço, porque eu tentei pesquisar aqui, porque eu vou falando com você, vou pesquisando aqui na internet, pesquisei a lei, até botei outra lei, depois eu botei a lei certa aqui, porque eu fui puxando no Google rápido e a gente vai no automático. Eu E até aí eu foi fui bom que você. É 11.645, eu falei 46, se não me engano. Foi até bom que você me eu corrigiu. botei, fui pesquisando várias, né? Uns 1645 de 2008, né? E aí eu fui botando outra aqui também, fui puxando aqui no Google rápido. A gente vai buscando. Aqui já tem gente falando que mandou solicitação. Joelma já falou, já mandou. A Glenda falou aqui também que adorou Eu vou nosso botar. encontro aqui. Ó, tem lá no YouTube, tem lá no Instagram, que o Instagram eu não sei direito, mas eu acho que é faixa preta, porque eu não entro muito no Instagram, quem controla mais a coisa é o Léo, e tem lá no Facebook também, se vocês quiserem entrar. Para mim, é sempre, porque assim, né, os profissionais de serviço social, para mim, sempre foram um pilar, né? Eu sempre tive a sorte de trabalhar com profissionais da área de serviço social até anterior à habitação, né? Então, desde que eu depois no período da habitação, aí foi perfeito, porque eu conheci várias assistentes sociais e o quanto isso foi importante. O Facebook é faixa preta, é isso mesmo. E o quanto foi importante para as minhas intervenções, para a minha reflexão. Eu acho que, né, esse conhecimento que vocês trazem é muito importante para a gente também, porque você falou, né, ainda tem essa formação, que tem determinadas formações do campo de serviço social que são engessadas, mas eu digo mesmo em relação à história, porque como é uma formação que às vezes está muito voltada um determinado nicho de formação, está muito voltada para a área da pesquisa, do arquivo e tudo, o profissional da história ele vai entender um pouco à medida que vai para a sala de aula, né? Mas se ele não tiver também essa oportunidade para a sala de aula, embora o campo de pesquisa no campo da história esteja cada vez mais limitado, ele vai também ficar restrito, e essas experiências de campo que são tão importantes para a gente pensar a sociedade, né, vão ficar no mundo das ideias, né, mas a gente sabe pouco sobre o cotidiano, né, as dimensões que a gente está discutindo, e, sobretudo, como se comunicar, né, porque a universidade ela tem um papel muito importante, falando basicamente do campo da história, né, ela tem um papel muito importante de nos informar e nos potencializar com uma informação assim infinita sobre a sociedade. Mas, por outro lado, ela não nos dá as condições de pensar como eu comunico essa gama de informações que eu recebi ao longo de toda a minha formação e como eu comunico com a população, né? Então, você vai aprender na sala de aula com muita pancada, né? Então, isso é uma questão que, quando a gente vai a campo, quando tem profissionais, né, do campo de serviço social atuando, né, de forma interdisciplinar, isso é importante que a gente vai trocando, né? A gente vai ali, e esse ponto para mim foi muito importante, né? Até hoje eu trabalho com uma assistente social lá também, é uma equipe multidisciplinar, na verdade, todo lugar que eu vou, quando não tem alguém do serviço social, eu falo, gente, tem que contratar uma assistente social para cá, porque é ela que vai dar a dimensão daquilo, tudo que a gente não consegue visualizar no nosso cotidiano de trabalho. Então, é sempre para mim, é sempre uma urgência a gente ter, né? Sempre profissionais de serviço social nos acompanhando, até para a gente ter uma noção, inclusive, de outros profissionais que serão contratados depois de serviço social, que vai dar uma dimensão assim mais ampla. Olha, a gente precisa para esse público que a gente está aqui, a gente precisa de estar profissionais para dar conta disso, né? Vocês vão ser ali o ponta de lança para entender o serviço como um todo, né? Eu acho que isso vocês tinham, assim como na experiência que eu tive, né, trabalhando lá na habitação, é uma potência assim que a gente particularmente não possui, né? E a gente vai aprendendo depois do contato. Então, também queria agradecer muito o convite, dizer que, né, foi muito legal aí compartilhar. Se tiverem alguma questão lá, podem colocar lá nas nossas redes. E sempre que tiver alguma coisa de novo, eu também compartilho aqui e compartilho lá para vocês, ou mando para Beatriz. E para mim, maravilhoso. Muito obrigado pelo convite.
A Vivian está falando que está encantada com a sua estante. Eu lembrei tanto do meu tio, também meu tio é professor de história, né? História e geografia. E assim, eu vendo essas estantes, eu lembrei muito. E eu morei com duas historiadoras, né? Eu fiz faculdade na UF, eu dividi apartamento com duas historiadoras, e a gente, assim, o assistente social também é muito apegado a livro, né? E aí você vendo essas estantes, assim, eu sinto tanta saudade dessa coisa mesmo de folhear livro. Meus livros são todos escritos, né? Eu fico até com vergonha quando alguém pede emprestado um livro meu. E aí a Viviane está falando que está encantada, que o esposo dela também está encantado com seus livros atrás, né? As meninas estão falando aqui. Olha, eu, na verdade, durante muito tempo, a gente, né, vocês também têm isso, eu também tenho, a gente vai, agora menos, né, durante a pandemia, mas durante um tempo tinha aquela feira do livro, né, que tinha ali na Largo da Carioca, que tem, então, eu sempre fui muito rato dessas coisas de sebo. Depois de um tempo eu até diminui bastante, mas eu já fui muito. Então, esses livros aqui são acumulados de muito tempo, assim. Aí eu entro no lugar, eu moro numa região que tem uma coisa que o pessoal chama de shop-chão, né? Aí o shop-chão aqui, que é agora na Glória, aí tem uma parte aqui. Então, ali o pessoal vende muito livro. Então, eu vou olhando ali, aí eu compro todos que me interessam, né? Aí o pessoal vende por um bom preço e tudo. Então, assim, vou comprando. Nem todos. Tem muito livro aqui, gente, mas nem todos eu li. Assim, tem exatamente que eu vou. Mas eu um dia, quando eu estiver aposentado, todos esses livros que estão aqui guardados, eu vou. E que eu não li ainda, que eu vou ler. Né? Principalmente ficção, que eu adoro. Então, eu vou ler todos aí no futuro próximo, mas eu gosto mesmo de ter livro impresso. Até tem bastante em PDF, mas de fato o livro impresso para mim faz toda a diferença. Acha, não só do ponto de vista da manipulação, mas até, assim, no meu caso, estética também, que eu gosto assim, de olhar o livro. Não sei se eu gosto de olhar assim, não tem livro aqui em casa, eu gosto pelo menos, gosto mesmo. Mas, E por falar em livro, você falou dos estabelecidos, né? Eu não sei se você estava citando o livro do Norbert Elias. Você falou quando você fala? Tá. Então, deixa eu já joguei aqui para eu botei já aqui para os alunos para poder para já buscarem, porque os alunos gostam muito de referências, né? Que a gente sempre fala da importância de buscar outros autores. Eu usei esse livro na minha dissertação de mestrado também, sou apaixonada por esse livro. Gente, é um livro ótimo, sugiro que vocês tenham em casa, né? E aí, quando você falou estabelecido, eu falei, eu acho que é do Norbert Elias, mas deixa eu confirmar para não estar passando uma referência que não é a que você estava citando, né? Rogério, muito obrigada mais uma vez, só tenho que agradecer. Fica aqui, né, mais uma vez, o agradecimento em nome da Unigran Rio, né, para você, para o Léo, para o Júlio e para o quarto que eu esqueci? O quarto? Humberto. Humberto. Humberto também, obrigada, Humberto. Né, que a gente brincava que o Léo, o Rogério e o Júlio eram 3 irmãos. Não sei se o Humberto também parece, que a gente brincava lá na prefeitura que os 4 têm dread. Agora não, agora não. Os 4 tinham dread. Os 4 irmãos aí, queria agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade de vocês, né? Você aqui representando os 4. Né? E assim, fica aqui, a faculdade mais uma vez está de portas abertas, outros momentos virão, né? E eu só tenho que agradecer mesmo a vocês aí pela disponibilidade, né? E pela presença aqui, mesmo tarde da noite, né? Se disponibilizar aqui, mesmo cansado de um dia de trabalho, você aqui compartilhando com a gente. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Alguém perguntou aqui o nome do livro, eu acho que é esse que você se referiu, né? Eu acho que você já colocou a referência, né? O Estabelecidos Outsiders. Estabelecidos Outsiders, foi esse que é. Mas é isso. Só mesmo agradecer aqui. Estão todos aqui agradecendo, aqui falando que foi ótimo o encontro. Né? Espero ver você mais vezes aqui no nosso curso. Já que você falou que você gosta muito de assistente social, né, turma? Fica aqui o convite de outros momentos. Vamos chamar o Júlio também, o Humberto, o Léo, todo mundo aqui para participar com a gente. O Léo também, né? A esposa do Léo, escritora também, né? Luciana também, o trabalho que a Luciana faz, tão bacana, né? Vamos trazer aí outros momentos de trocas, tá? Muito obrigada mais uma vez, Rogério. Obrigado, Bia. Tudo de bom. Uma boa noite aí a todas, tá? Todos. Vê se
Agora eu acho que uma boa noite aí a todas, Voltou. tá? Obrigado, Beatriz, mais uma vez aí pela conversa, tá? Muito obrigado mesmo. Uma boa noite a todas, gente. Tudo de bom. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Agora, aqui, acho que é aqui. Bom, eu não Saiu. sei como é Você que vai ele clicar sai. nesse. Aqui no cantinho tem 3 Aham, risquinhos no canto da tela, onde tem uma câmerazinha ligada. aham, Embaixo tem sair aham. da sessão. Sim, agora sim. Saí da sessão. Tchau, gente. Valeu. Obrigada, Rogério. Turma, obrigada aí pela participação de vocês, né? Nós chegamos a ter 60 presentes aqui, mais uma vez agradeço, né? A nossa turma aqui sempre participativa. Lembrando que a nossa gravação vai estar disponível depois para vocês acessarem, tá? Esse conteúdo, e vou ver se eu também consigo colocar no nosso canal lá do YouTube, para posteriormente vocês desejarem compartilhar com outras pessoas que tenham interesse aí na fala do Rogério. Fica aqui mais uma vez, meu muito obrigada, tá, turma? Obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada, professora. Obrigada, Luana. Tá em casa já? Graças a Eba! Deus. Não estou 100%, mas estou Ótimo, caminhando para isso. ótimo. Turma, muito obrigada. Boa noite para vocês, bom descanso e qualquer dúvida, estou aqui à disposição de vocês, tá bem? Mais uma vez agradeço aí pela presença de vocês e qualquer coisa, só falar comigo, viu? Estou aqui à disposição, canal, minhas mensagens, fale o professor Doutor, meu celular, fico aqui à disposição de vocês. Vou encerrando aqui a gravação. Muito obrigada.